Olá a todos, aqui é o professor Ronaldo Bastos e no vídeo de hoje eu quero comentar a entrevista que o ex-ministro Sérgio Moro deu ao Fantástico sobre a possível interferência ou não do presidente Bolsonaro na Polícia Federal, né? Um tema que está se alongando durante algum tempo, o resultado do inquérito no STF, venho falando alguns vídeos desses para vocês, né? Pela minha percepção, eu percebi duas coisas interessantes nessa entrevista para a gente analisar esse jogo, né? Primeiro, coisa que eu já venho falando para vocês há alguns vídeos. O Sérgio Moro é um excelente jogador. Não estou dizendo com isso que ele está correto ou que ele está errado. No xadrez da política e do direito, ele se mostra um excelente jogador. Já falei em outros vídeos. Ele só fala o que lhe interessa, ele omite o que não lhe interessa, ele sabe jogar com o público, com a opinião pública, e além disso ele sabe o que ele pode fazer em matéria jurídica, e oriundo obviamente dos seus 22 anos de magistratura, eu vou comentar sobre isso. E a segunda coisa que eu percebi é que aos poucos ele arrisca dar um passo a mais em considerações políticas, ao invés de ser tido apenas como aquela pessoa técnica preocupada tão somente com os temas relativos ao direito, relativos à segurança pública, ao Ministério da Justiça, o que ele fazia por lá. E é isso que eu percebi também pela primeira vez, né? Não sei o que vocês acharam. Então, é essa entrevista que eu vou comentar. Deixem aqui os seus comentários embaixo, seus xingamentos, suas impressões, são todas bem-vindas. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é a emissora que ele escolheu. Obviamente que nós sabemos que algumas emissoras são bastante favoráveis ao presidente Bolsonaro e socorreram o presidente Bolsonaro em momentos de aperto do presidente. A Record é uma delas, o SBT é outra delas, né? Na rádio, a Jovem Pan é uma delas. E certamente a Rede Globo é o que desde o início, desde a campanha, ela fez bastante oposição ao presidente Bolsonaro. Então, Sérgio Moro escolheu, digamos assim, a maior emissora, evidentemente, a maior emissora do país, em número, em abrangência, em importância. Escolheu um dos programas mais importantes e mais vistos dessa emissora. Eu não sei qual é o mais importante ou mais visto, se é o Jornal Nacional ou se é o Fantástico, mas um dos programas mais importantes e mais relevantes dessa emissora. E o momento em que ele escolheu é muito interessante, né? Certamente ele teve oportunidades de dar outras entrevistas, eu acho que com a própria Globo em outros momentos, mas ele escolhe no momento em que o vídeo foi revelado e que o presidente, à exceção da militância mesmo dele, está bastante acuado não só pelo conteúdo que foi passado dele e dos ministros, pela forma como ele conduziu, com excesso de palavrões, né? A veemência que ele conduziu, pelo comportamento dos ministros em relação a outros poderes, pelo comportamento do presidente em relação a governadores e outros poderes, e também, coisa que está começando a ser ventilada na imprensa, uma reunião no ápice da Covid-19, que basicamente não falou da Covid-19, nem do outro tema que era para ela tratar, que era o pró-Brasil. Se falou muito pouco, né? O que a gente viu foi bastante impropérios, bastante palavrões e um certo culto à figura do presidente, um certo personalismo. Então isso é muito interessante. Uma coisa interessante que eu percebi, porque Moro ele nunca fala de que Bolsonaro cometeu crimes. Por exemplo, Moro fala que Bolsonaro quis interferir ou interferiu na Polícia Federal.
não há crime de interferência na Polícia Federal. Se você for lá no Código Penal, não há o crime de interferência em determinado órgão público. Não há um crime com essa nomenclatura. Isso remete à ideia de que o Sérgio Moro ele relata fatos e as autoridades competentes que extraiam a criminalização ou não acerca desses fatos. Certos seguidores do presidente e até agentes do presidente, eu vi uma entrevista com o Fernando Bezerra, que é o líder do presidente no Senado, vi uma entrevista na CNN com um advogado do presidente e eles falaram que tanto essa possível interferência não configura crime, que o Sérgio Moro em nenhum momento disse que o presidente cometeu crime. E sempre que o Sérgio Moro é indagado, ele diz, não, em nenhum momento eu disse que o presidente cometeu crime, eu disse que há interferência. Como é que a gente pode entender isso de forma mais sofisticada? A forma mais sofisticada é que, em primeiro lugar, em processo penal, não é a testemunha ou o informante, ou até um investigado, não sabemos em que posição o Sérgio Moro vai estar nesse processo penal, se é como informante, ou seja, alguém interessado no processo, se é como testemunha, alguém desinteressado que só traz a verdade, ou como investigado, alguém que está sendo acusado também de crimes. Não cabe ao informante, testemunha ou investigado dizer que fulano ou cicrano cometeu crimes, né? Eles relatam os fatos e são as autoridades, o delegado de polícia, o promotor de justiça, no caso o procurador-geral da República, e o juiz que vão promover essa criminalização ou não, essa incidência desse fato num tipo penal. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que revela como o Sérgio Moro é um excelente jogador, ele sabe que ele não pode, na verdade, ele sabe que seria muito prejudicial a versão dele, ele imputar diretamente a prática de crimes. Então é por isso que ele sempre falou ao presidente da República, né? É por isso que ele sempre falou em interferência na Polícia Federal. Ele não fala em obstrução da justiça, ele não fala em prevaricação, ele não fala em advocacia administrativa, ele não fala em crime de responsabilidade contra a probidade da administração, ele não fala nada disso, ele descreve os fatos. Por quê? Porque se ele imputa o crime ao presidente da República e depois no âmbito processual é provado de que ele sabia que o presidente era inocente, ele pode incidir no crime previsto no artigo 339 do Código Penal, que é o crime de denunciação caluniosa. Imputar crime a alguém sabendo que é inocente, tendo dolo que ele é inocente. Ele pode ser acusado também da incidência no artigo 26 da Lei de Segurança Nacional, que é caluniar o presidente da República, ou seja, é dizer que o presidente da República cometeu um crime. Então, Moro é um jogador e dos melhores no que atina ao direito, essas questões jurídicas. Então, ele se resguarda ao afirmar que não cabe a ele dizer se o presidente cometeu crime. Ele só descreve os fatos sob a sua concepção, obviamente. Então, é preciso perceber Moro como esse jogador. E aqui eu entro no que eu venho falando há muito tempo com vocês. Existe uma prova cabal de que o presidente da República interferiu na Polícia Federal? Uma prova cabal, contundente, na mesma medida em que um cara que é pego com a faca ensanguentada e tem um corpo no chão ao seu lado, ou seja, esse cara é o homicida, esse cara é o que matou. Existe essa prova cabal? Não existe essa prova cabal. E, em geral, nos crimes políticos, não existem provas cabais. Dificilmente vai ter um vídeo como aquele de Roberto Jefferson em que ele foi pego recebendo propina. É muito difícil isso. Então, venho falando para vocês, o que vai definir vão ser os vários elementos que compõem o conjunto probatório e o juízo de valor acerca desses elementos, dessas provas testemunhais, documentais, periciais, e esse juízo de valor é um tanto subjetivo. Então, o que é que os jogadores têm que fazer? Os jogadores têm que investir na narrativa que vai subsidiar a interpretação desses elementos do conjunto probatório. E pela primeira vez, o Sérgio Moro, ele robusteceu, fortaleceu essa sua narrativa.
pelo menos do ponto de vista público, né? Então, ele não falou mais. O presidente interferiu na Polícia Federal porque ele fez isso, isso e aquilo. O que é isso e aquilo? É a mudança do diretor-geral, porque ele tinha a intenção de mudar o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Ele não diz apenas isso. Ele pega essa narrativa e inclui numa narrativa ainda maior. Ele diz que o passado dele, isso é verdade, o credencia como um agente que combate a corrupção. E ele abandona o exercício da magistratura para integrar um governo que uma das bases foi o combate à corrupção. E ele fala na entrevista que Bolsonaro se valeu dessa fama dele, mas na prática não estava atuando no combate à corrupção. Ele traça uma série de fatos que aqueles que fazem oposição a Bolsonaro relatam, inclusive, esses fatos como aqueles segundo os quais demonstram que Bolsonaro não está interessado no combate à corrupção. Então, é a retirada do COAF das mãos do Ministério da Justiça, que é aquele comitê que investiga questões financeiras, não tem nem mais esse nome, então é uma forma de tirar o poder de Moro no próprio combate à corrupção. Ele fala na entrevista da aprovação do não veto por parte do presidente do juiz das garantias na lei anticrime, que na visão de Moro e na visão de muitos atrapalha o combate da corrupção quando dá um excesso de garantias aos acusados. Ele fala do restabelecimento da impossibilidade da prisão após a segunda instância pelo Supremo Tribunal Federal, que muda a sua jurisprudência. E, segundo ele, o presidente não se manifestou em nada, não deu uma palavra sobre isso, quando isso fazia parte da própria estrutura política que o elegeu. Ele fala, por fim, das alianças com o Centrão. Deixa muito claro que um governo tem que fazer alianças. Só que ele constrói a sua narrativa mostrando que quando o Bolsonaro faz uma aliança com os partidos mais fisiológicos, entrega cargos a políticos já condenados por ações de corrupção, como, por exemplo, Valdemar da Costa Neto, que teve que renunciar para não ser condenado pelo Mensalão, e outros políticos que são investigados pela Operação Lava Jato, isso é um movimento, veja a narrativa ele construindo, isso é um movimento que mostra que o presidente não está interessado no combate à corrupção. Não estou dizendo que isso é verdadeiro, eu só estou querendo mostrar para vocês a narrativa, a construção da narrativa que ele faz politicamente para, no final das contas, enquadrar a interpretação sobre a interferência ou não de Bolsonaro na Polícia Federal. Ele quer mostrar que essa linha de que Bolsonaro não está interessado no combate à corrupção é plenamente coerente com a interferência na Polícia Judiciária da União, que tem por função, inclusive, investigar os crimes de corrupção. Tanto é que a Operação Lava Jato é uma operação conduzida pela Polícia Federal. Então, veja a construção da narrativa e ele já mostra que ele está muito menos jurista e muito mais político, né? Já está entendendo dessa questão da narrativa, né? Mais do que isso. Ele começa, na entrevista, a se opor politicamente ao presidente. Até então, ele se restringia a essas questões relativas ao Ministério da Justiça, ao direito, segurança pública, essas questões que é a expertise dele, né? E pela qual ele é conhecido, e pela qual ele era um ministro que constituía a base moral de Bolsonaro, né? Bolsonaro tem duas grandes bases, né? Uma era o ministro Sérgio Moro e outra é o ministro Paulo Guedes da Economia. E aí ele começa a dar pitacos sobre políticas próprias do governo federal, mas que não fazem parte da sua área pela qual ele é conhecido, né? Por exemplo, ele fala que é muito criticável a mudança dos ministros da saúde, o Mandetta e o Tais. Ele faz uma afirmação muito forte. Ele vai dizer que Bolsonaro é um negacionista nesse contexto, né? Então, o negacionista de quê? O que é que está subentendido? O negacionista da ciência, né? Do mesmo jeito que lá atrás o Bolsonaro se une a Trump para negar
o aquecimento global, a emergência global. E aí é nesse contexto que Bolsonaro é muito criticado em relação às suas políticas de meio ambiente, e talvez aquela afirmação na reunião do Ricardo Salles, do ministro do Meio Ambiente, que diz que quer aproveitar que a mídia está toda concentrada no combate ao Covid para passar de boiada a desregulamentação das normas do meio ambiente, isso tem um impacto nos acordos que ainda não foram fechados do Mercosul com a União Europeia, por exemplo, né? E possa reavivar a polêmica do Bolsonaro em relação ao meio ambiente. Então ele é um negacionista da ciência. Então é o que está subentendido. Versão de Moro, obviamente. Ele tem uma posição, ele diz que a posição do governo Bolsonaro em relação à pandemia é uma posição equivocada, né? Ele discorda dessa posição. Veja que ele está falando de coisas de saúde que não é a expertise dele. E veja que ele subverte até a concepção que a comunidade jurídica tinha dele, agora que ele vira um político e não um técnico, né? Por quê? Ele fala que o Bolsonaro pressionava ele acerca da possibilidade ou impossibilidade das prisões daqueles que estão desrespeitando a pandemia, né? Obviamente que isso configura um crime previsto lá no 268 do Código Penal. Mas veja como ele vira político quando ele afirma que acha que a prisão não é o melhor dos mundos, né? Não é a solução para os problemas relativos ao combate à criminalidade, mas o diálogo que é essa solução. Veja que aqui a gente vê a mudança do jurista para o político. Em primeiro lugar, a comunidade jurídica sempre reconheceu o Sérgio Moro como um policeiro, né? Como um juiz que meio que desrespeita as garantias fundamentais dos acusados, um juiz que faz dupla com o MP, não se mostra independente do órgão do Ministério Público. Lembre-se dos áudios vazados na chamada Vaza Jato, né? Do Intercept Brasil. Então, veja que ele altera essa concepção que a própria comunidade jurídica tem dele, que ele é um juiz policeiro, um juiz que acredita que a prisão resolve essas coisas, que a prisão dá uma justificativa para a sociedade de que os crimes não vão ter impunidade. E ele diz, agora, a prisão não é a melhor das formas. E o que é a melhor das formas nesse contexto? Diz Moro, é o diálogo. Veja que o diálogo, inclusive, é uma das críticas que é feita ao governo Bolsonaro. Na verdade, a falta de diálogo. Então, ele muda a estrutura de pessoa pela qual ele é conhecido na comunidade jurídica, cria uma outra estrutura de alguém com diálogo, que a prisão não resolve isso, para atingir o presidente Bolsonaro. Então essa mudança é muito interessante. Mas ele faz mais críticas, né? Quando ele foi perguntado sobre a lealdade ao presidente, ele informou que a lealdade é até o ponto de que ele concorda com o presidente. E ele cria uma frase de efeito, né? Se a lealdade fosse em todos os termos e em todos os ambientes, ele não precisaria de um ministro, mas de um papagaio. Né? Ou seja, o fã do Bolsonaro, que só repete as coisas que ele quer, né? E não dá sugestões, etc. O que é um papagaio? É um bicho que não pensa com a própria cabeça, só repete o que as pessoas falam. Essa é a noção, senso comum do papagaio. E por fim, quando se pergunta se ele vai sair candidato, ele disse que não sabe ainda, mas que está disposto a contribuir para o debate público. Ou seja, ele não vai sair candidato, ele já é candidato. Ele só está esperando a hora correta como um bom jogador para anunciar essa questão. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentários e xingamentos aqui embaixo no vídeo. Até uma próxima. Tchau.